Ele, controle emocional e inteligência emocional é a mesma coisa? Inteligência emocional é o assunto se chama inteligência emocional, controle emocional é a hora que você aplica, você fala, eu não tenho controle emocional, estou no descontrole, esse daí é a prática, né, da inteligência emocional, a prática é o controle emocional. Então, esclarecido isso, quero primeiro dizer para você que esse assunto do controle emocional, ele não é importante por causa do seu filho, por causa da sua filha. Hoje não é dia de falar dos filhos, hoje é dia de falar de você. Você enquanto mãe, você enquanto mulher, você enquanto esposa, hoje é dia de falar com você. Por que eu estou tirando os seus filhos da jogada? Porque o controle emocional, ou o descontrole emocional, ele não afeta simplesmente os seus filhos. O descontrole emocional, ele afeta, além dos seus filhos, afeta o seu casamento, afeta o seu trabalho, afeta a sua saúde, afeta o seu bem-estar, afeta a sua autoestima, afeta a programação do seu dia a dia. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente fala, eu não tenho paciência para isso. Eu não vou nem fazer porque eu não tenho paciência, não vai dar certo para mim. Eu não nasci para isso. E aí você se proíbe de fazer coisas por causa do descontrole emocional. Então, o papo hoje não é para você que tem filho e está pensando só no seu filho. Hoje é para você que está pensando em você, que quer melhorar você, que está dedicada a melhorar você, para então poder chegar aos filhos, chegar ao marido no seu trabalho e melhorar tudo aquilo que te cerca. Me dá um exemplo por que afeta outras áreas. Quem trabalha fora, trabalha com equipe, trabalha fora remuneradamente, porque eu sei que não existe mãe que não trabalha, né? Toda mãe trabalha. Algumas são remuneradas, algumas não são remuneradas. Então, para essas que trabalham para alguma empresa, que tem uma equipe, que tem um líder, essas daí, vocês podem observar a empresa que vocês trabalham, a gente chama de pares de trabalho, nos seus pares, observa aí. Tem aqueles que são mais esquentadinhos, que não têm paciência de explicar, que não têm paciência de esperar, de tirar as dúvidas dos outros. E se você falar, Eline, eu não trabalho fora, pensa na sua escola, sempre tem alguém que tem menos paciência, mais paciência. Fala com a fulana porque ela escuta, ela te dá ouvidos. Eu não tenho saco para ouvir isso, não. A gente sempre conhece alguém que tem essa paciência e alguém que tem o pavio curto, que não tem paciência. A gente sempre conhece alguém. Então, a gente observando essas pessoas na empresa, pessoas próximas, o que a gente pode observar? Quando a gente vai contratar alguém para seja para trabalhar na nossa casa, para trabalhar na nossa equipe, a gente quer saber o quê? O que você já fez? O que você já trabalhou? Qual a sua experiência? Quais os cursos que você fez? Você fala inglês? Você sabe mexer em Excel, em Word, em PowerPoint? Quais são as suas qualificações? Só que essa pessoa começa a trabalhar, seja na sua casa, seja na empresa, ela começa a conviver com você, e aí que você vai conhecer realmente a pessoa. Aí que você vai realmente ver quem que é essa pessoa. Não ver se ela sabe ou se ela não sabe. Provavelmente ela sabe. É difícil quem mente, falar, eu sei mexer no programa e não sabe. Isso a gente descobre assim. Mas você vai conhecer realmente ela quando surgirem problemas, desafios, coisas para se resolver, pressão no trabalho. Aí você vai ver como que essa pessoa funciona. Trabalho em equipe, aí você vai ver se existe um controle, uma inteligência emocional ou não. Então, só para vocês entenderem a dimensão disso, o tamanho disso, quanto isso afeta a sua vida pessoal, profissional, familiar, o quanto isso afeta a sua vida, a importância desse assunto que a gente está falando aqui hoje, tá? Existe um autor que ele fala, que eu li, o nome do livro dele é Não Estresse, Não Enlouqueça Antes que Você Estresse. Peraí, eu vou pegar o nome do livro para eu passar direitinho para vocês, do Kevin Leman, é o autor do livro, e ele fala o seguinte, que são 5 os maiores estressores das mulheres. Ele trabalha com mulher-mãe, assim como eu, e ele fala que são 5 os maiores estressores. Os filhos, o marido, o tempo, ou a falta de tempo, o trabalho e o dinheiro. Então, ele elenca aí como 5 os maiores estressores. O que mais faz a mulher perder a paciência
e se descontrolar. Coloca esses 5 aí. Só que aí, a hora que a gente vai aprofundando o assunto sobre a inteligência emocional, o que a gente entende? Que por mais que você se considere, Eline, eu sou pavio curto, eu não tenho paciência, não existe a pessoa que do nada ela se estressa, do nada ela fica com raiva. Não é do nada. Sempre isso é uma sequência de fatos que aumenta cada vez mais esse nível de estresse, de raiva, de nervoso. Eu vou aqui pegar os sentimentos que a gente diz que é negativo, né? Não é sentimento negativo nem positivo, mas é um sentimento. Mas vamos pegar esses aí que tiram a gente do sério, a raiva, o nervoso, a irritação, o estresse. Imagine só que você está dirigindo. Você está dirigindo, de repente você leva uma fechada no trânsito. Levou uma fechada, de repente você teve que frear, desviar, você dá logo aquele berrão para a pessoa, aquele xingo para a pessoa, né? E aí você continua seguindo, só que você precisou brecar porque o da frente te fechou e o cara de trás te dá uma buzinada. E aí você vai ficando cada vez mais nervosa. Ó, o nome do livro do Kevin Leman, que eu falei, vou buscar para você, é Acabe com o Estresse, antes que o estresse acabe com você. Obrigada. E ele coloca esses fatores estressores, filho, marido, trabalho e dinheiro, tá? Só um parênteses aqui que eu fiquei de pegar o livro para vocês. Beleza. Então, seguindo em frente. E isso vai gerando uma cadência de raiva. Um fato que se soma ao outro que vai te dando cada vez mais nervoso, cada vez mais irritação, cada vez mais raiva. E aí, a gente começa a justificar. Mas também é um barbeiro. Se for homem, ele vai falar, né? Tinha que ser mulher, tem que pilotar fogão. Aí a gente começa a justificar. Pô, porque o cara é um retardado mesmo, entra na frente e não dá sinal. A gente começa a justificar pra gente o porquê que nós estamos com raiva, nervosos, irritados por causa daquela situação que aconteceu. Pô, Eline, mas você não fica irritada? Segura. Estamos falando da situação, uma fechada no trânsito. Esse é o fato, tá? E aí eu coloco o meu julgamento. Você não sabe dirigir, é um barbeiro ou uma barbeira, né? Quem está dirigindo não devia ter tirado carta. E a gente começa a colocar um monte de julgamento nessa pessoa que fechou a gente. Ao mesmo tempo, isso vai alimentando essa raiva. Cada pensamento que eu vou tendo em relação a essa pessoa que me fechou vai alimentando a minha raiva. Ao mesmo tempo, a pessoa que está atrás de mim, que freou de repente, tacou a mão na buzina, eu também já começo a pensar. Peraí, mas a pessoa também não tem paciência, não tá vendo que o outro entrou na minha frente? Ah, mas também não tem paciência, não devia nem estar dirigindo. Tem que ser um velho mesmo. E aí a gente já começa a julgar as pessoas, criticar as pessoas pelo fato de ter levado uma buzinada. Vão me falando se vai fazendo sentido. E isso vai ficando cada vez mais irritante, cada vez mais nervoso, cada vez mais sem paciência, cada vez você vai procurando mais fatos para se irritar. Logo depois o farol fecha, bem na sua vez de passar. Eu vou demorar mais um tempo, dali a pouco você olha o relógio, vê que está em cima da hora, o atraso já passa a te dar mais raiva ainda, dali a pouco começa a chover, a rádio que você está escutando sai de sintonia, aí começa a ser uma sequência, e você começa só a buscar os problemas dessa sequência de fatos, e são só fatos. E aí minha pergunta para você e se a gente pensar do outro lado? A gente pensou aqui no negativo. A pessoa é um barbeiro, não devia ter tirado carta, não está prestando atenção, deve estar no celular. A gente colocou aqui o negativo. A gente justificou aquele comportamento dela como sendo fazendo coisas erradas, por isso me fechou. Então, você está fazendo coisas erradas, por isso você me fechou. E se a gente inverter isso? E se a gente pensar de outra maneira? Será que essa pessoa está numa emergência? Será que está numa emergência médica? Está com alguém passando mal? A mulher está para ter neném no carro? Tem alguém doente? Será que essa pessoa está com muita pressa? Ela está indo para uma entrevista de emprego e está com muita pressa e acabou indo e realmente me fechou, mas ela vai perder o emprego da vida dela? Está indo para o casamento, vai perder o casamento?
O que poderia ser algo de positivo que essa pessoa está fazendo? Não estou procurando justificar, nada justifica uma fechada no trânsito, mas estou jogando para o lado positivo. Ah, será que a pessoa estava distraída e realmente não viu? Está preocupada com alguém da família que está doente e realmente não viu? Se a gente diferenciar esse sentimento, fica mais fácil de controlar esse monólogo interior. Monólogo interior é essa conversa que a gente tem com a gente. Ah, mas é um barbeiro mesmo. Ah, eu não devia tirar carta. Essa conversa interior que a gente tem com a gente, fica muito mais fácil da gente monitorar se a gente não pensar no lado negativo, se a gente não julgar, se a gente não ficar pensando que a pessoa é barbeira, isso e aquilo. Se a gente pensar diferente, ou não pensar, pensar no fato. Foi um fato. Eu levei uma fechada. Foi um fato. Raiva, nervoso, é o sentimento mais difícil da gente controlar. Porque quando a gente está com raiva, está com nervoso, existe esse monólogo interior, existe essa ruminação, essa conversa com a gente mesma, que a gente fica ali buscando cada vez mais justificativas para justificar a nossa raiva, justificativas para mostrar, eu tenho razão de estar com raiva, eu tenho razão de estar nervosa. E dei aqui para vocês o exemplo do trânsito. Aí a gente acaba buscando cada vez mais motivos para a gente conseguir ter raiva. Se quando você está com raiva, parece que tudo vai ficando numa cadência, tudo vai entrando um fato depois do outro, para eu ter mais raiva ainda. E a gente acha que são as coisas que estão vindo para causar a nossa raiva, e não a nossa maneira de olhar a coisa que está nos dando raiva. O que eu fiz? Te dei a sequência, te falei, inverte. E se for uma outra situação que não seja negativa desse jeito, seja positiva, seja uma necessidade, ok? A gente olhar para essas coisas de uma maneira diferente, essa chama, esse fogo, essa brasa da raiva, essa brasa do nervoso, começa a baixar. Por quê, Eline? Porque eu tô conseguindo olhar o fato, a fechada que eu levei, a buzinada que eu levei, tô começando a olhar o fato por um outro ângulo. Um ângulo que pode me trazer um lado positivo daquele fato que está acontecendo. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. O que pode acontecer com essa raiva, com esse nervoso? Você está no mercado, não tinha com quem deixar os filhos, levou as duas crianças para o mercado. Aí começa aquele pede, né? A criança menor está ali sentadona, de boa, dentro do carrinho, comendo uma fruta, comendo alguma coisa. A outra maior está do seu lado, te ajudando a pegar as coisas. Aquela ajuda, né? Que a cada uma coisa que põe no carrinho, pede duas. Aí essa criança começa a te pedir, mãe, posso levar esse? Mãe, me dá esse, filho, devolve. Mãe, posso levar esse? Devolve, filho, devolve para a prateleira. Mãe, me dá esse. E aquilo vai sendo uma cadência de fatos que vão te dando essa raiva, esse nervoso, essa irritação, essa... Chega, já falei para não botar mais nada no carrinho e você ainda fica me pedindo. Esse é o sentimento que está dentro da gente. Só que o que a gente está falando para a criança? Para, devolve, põe na prateleira. Isso é o que a gente está falando para a criança. Só que a criança está escutando o quê? Para, devolve, põe na prateleira. Então, o que está na cabeça? Eu não posso levar o chocolate. Deixa eu ver se o suco ela deixa. Deixa eu ver se eu não sei o que lá ela deixa. Deixa eu ver se o salgadinho ela deixa. Deixa eu ver se o biscoito ela deixa. Biscoito ou bolacha, né? Deixa eu ver se a bolacha ela deixa, já que o biscoito não pode. E aí ele vai tentando várias vezes. Ao invés da gente dar um chega nisso. Ó, você pode escolher uma coisa, você já escolheu o iogurte. Não adianta me pedir mais nada, que não tem mais nada. A sua escolha é o iogurte. Você pode trocar o iogurte por outra coisa. Mas é uma coisa que você vai levar e pronto, acabou. Acabou. Eu não preciso ficar nessa cadência. Se eu faço isso, ele continua pedindo, aí o filho de dentro do carrinho já terminou de comer, começa a brincar com as compras, quando de repente cai alguma coisa da mão dele, quebra, estraga, atrapalha, e, nossa, dá a maior bagunça ali no mercado. Gente, uma vez, o Breno, a gente estava num, tipo um hortifruti que tem aqui, é um mercadinho de bairro, né? E o Breno pegou um saco de milho de pipoca. E ele queria que eu levasse o saco de milho de pipoca. Eu vou ter que mostrar para vocês o que ele fez. Aí ele com o saco de milho de pipoca na mão,
Mãe, posso levar? Pode, Breno. Pega o saco e põe no carrinho. Tava faltando realmente milho de pipoca. E ele gostou porque vinha milho a granel, então vinha num saquinho transparente. Aí ele pegou o milho e fazia assim, puf, 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 puf. Eu não estava prestando atenção. Eu estava escolhendo verdura, escolhendo fruta. Sabe quando você pega, dá aquela apertadinha, vê se tá madura, se tá... E ele, puf. Até que num puf que ele deu, eu escutei um pum. E vi vários milhos de pipoca caindo pelo chão. Pois é. Eu olhei para ele e foi aquele olhar de minha vontade de te esgoelar, de ter estourado o saco de milho de pipoca. A sorte é que a gente vai sempre nesse mercadinho, e daí o moço olhou, foi do lado dele, e o moço sempre dava fruta para ele comer e tal, e o moço foi do lado dele, eita, garotão, não tem nada não, dá aqui pro tio que o tio troca para você. Não deu tempo de eu chegar. O tio foi lá, tirou o saco da mão dele, deu outro, falou, cadê o carrinho da sua mãe? Foi lá, botou no carrinho, o tio também foi esperto, né? Ele falou, deixa eu já botar no carrinho para garantir que o menino não vai estourar outro. Aí o rapaz estava com a vassoura ali próximo, varreu e tal, eu fui lá, pedi desculpa, falei, me dá o saco, eu vou pagar o saco, porque ele estourou, não tem nada, não sei o quê. E assim, se eu tivesse mais perto do meu filho, e não o gerente, o rapaz responsável ali pelo setor ali da loja, sinceramente eu não sei, eu teria ficado muito mais irritada. Mas qual foi o fato? Um saco de pipoca estourado. Só isso. Eu já podia ter ficado irritada. Para de bater o saco, para de bater o saco. E ele ali brincando com o saco de pipoca. Então, tudo tem a ver com a gente encara a situação. Eu ia ficar brava com ele depois? Não ia. Já resolveu, já limpou, já trocou, já viu que fez coisa errada. Pela cara dele para mim, ele, sabe aquele pensamento de... É esse pensamento que ele fez. Foi essa cara dele de mãe, eu sei que eu tô errado. Ele pediu desculpa pro rapaz, sem eu precisar falar nada, e tal, e ficou tudo bem. Naquele momento, eu podia ter ficado com raiva, né? Mas por que você tá fazendo? Ia resolver o quê? Ele já viu que ele estava errado, ele já viu que o moço foi limpar, eu falei para ele ajudar o moço a limpar. Eu trabalho muito com escolha e consequência. Ele escolheu fazer o batuque no saco de milho, o milho estourou, a consequência ele precisa ajudar a limpar, pelo menos. Então, olhar da situação. O que isso está causando para mim? Por que eu estou ficando tão nervosa com isso? Já não foi? Já não resolveu? E daí, voltando aí para a mãe que está com a criança no carrinho. A hora que cai aquilo no chão, que a criança está no carrinho, deixa quebrar, faz a maior sujeirada, o que acontece com essa mãe? Se ela já estava ficando irritada, aí é que ela explode de vez. Ela já estava irritada de mandar guardar na prateleira, aí é que ela explode de vez. Porque a criança pequena deixou cair alguma coisa e aí vem mais irritação. Então, a irritação, a raiva, ela é como se fosse uma escada. Você vai subindo um degrau depois do outro, um degrau depois do outro. Quando a gente briga, ralha com o filho, briga com o marido, dá uma discutida lá com a equipe do trabalho, briga com a melhor amiga, não é do nada, não é ali que de repente surgiu a raiva e a gente brigou. Não foi naquele minuto que aconteceu o negócio que a gente brigou. É uma escada que a gente vai subindo, 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 e um degrau depois do outro, e ali a raiva vai se alimentando da raiva. A raiva vai somando com a raiva. E se essa emoção não for cortada, não for tolhida pela razão, aí sim o negócio tende a ficar cada vez pior. E aí que vem o exemplo da pipoca que eu dei para vocês. A emoção foi aquele nervoso na hora de ver o saco estourado. Só que a razão me trouxe essa calma. Eline, peraí, o rapaz já resolveu, já limpou, já tirou, já deu outro. E que adianta agora você ficar irritada, você ficar nervosa? Então, aquele não era o momento. Claro que a hora que a gente entrou no carro, conversei com ele, expliquei que tem ar, que a hora que você aperta o saco, estoura, todo saco que apertar, que está fechado, vai estourar. Então, não é a questão de pegar a pipoca e batucar, é entender a lógica da situação. Qualquer saco que você apertar, porque amanhã pode ser o de feijão, né? Então, pode ser o de farinha. Então, explicar a lógica para ele poder entender isso daí. Então, a raiva vai se alimentando da raiva. E se a gente não corta essa emoção, a raiva é uma emoção. Se a gente não corta essa emoção com a razão, isso sim pode terminar em violência. Violência verbal, violência física, pode sim terminar em violência.
que é a emoção e a razão? São dois lados do cérebro. Dois lados. Um lado é o lado da emoção, é o lado que você assiste ali a televisão, um filme emocionante, de drama, a Juliette ganhando no Big Brother, e você chora de emoção. Esse é o lado da emoção. O lado da razão é o lado que te faz ser racional, pensar racionalmente, você fazer as contas, você tomar decisões não baseadas na emoção, baseadas na razão. Por exemplo, você precisa tomar uma emoção, você precisa tomar uma decisão de dispensar alguém que trabalha na sua equipe, trabalha na sua casa, você precisa tomar essa decisão, preciso demitir a pessoa. A sua emoção vai falar assim, Eline, ela tem 3 filhos, Eline, não faz isso com ela, não. Mais da metade da renda é dela, o marido dela só vive de bico, não faz isso com ela, Eline. Essa é a emoção que está falando comigo. A emoção está tocando o meu coração para eu não fazer isso. Se fosse uma emoção negativa, manda mesmo, porque tá sempre atrasada, nunca cumpre com os prazos, não é uma boa funcionária, não trabalha em equipe. Ela ia trazer todo esse lado negativo, ia puxar o negativo se fosse uma demissão por algum mau comportamento, vamos colocar. Já o racional, ele vai trazer o outro lado, ele vai trazer o lado lógico da coisa. Olha, Eline, não é uma pessoa capacitada para fazer. Olha, Eline, financeiramente é mais viável você contratar uma pessoa como estagiário, porque não precisa ser tão especialista como essa. Ele vai me trazer razões por que eu devo ou não dispensar essa pessoa. Mas ela não vai me trazer o racional, não vai me trazer, tadinha, tem 2 filhos, tem 3 filhos. Não, vai me trazer desempenho. O racional vai me trazer o desempenho da pessoa, vai me trazer o porquê que é bom ou não ter essa pessoa na equipe. Já o emocional, não. O emocional vai querer tocar meu coração. Eline, com qual lado que eu tomo decisão? Depende da decisão. A maioria das decisões, você vai precisar pesar o emocional e o racional. Aí sim você vai conseguir tomar uma decisão. E outras decisões não. Você vai puramente para o emocional, puramente para o racional. Varia muito o assunto que você está lidando para você saber em qual dos dois lados que você vai tender a ir. Normalmente, a gente vai muito mais pelo lado emocional. A maioria de nós começa a tomar decisões pelo lado emocional. Se você for ver a decisão de comprar, comprei, nem usei, mas na hora achei tão legal e tal, a bolsa, o sapato e tal, comprei, mas nem usei. O racional não, o racional vai te falar, compra esse tênis, porque ele tem uma durabilidade, ele vai caber no seu pé, ele vai trazer as vantagens, não vai trazer, é lindo, você vai ficar maravilhosa, não vai trazer a emoção. Eu li um experimento que o que o rapaz fazia para mostrar como a raiva, ela é cadenciada com a outra raiva. Porque muitas vezes você fala assim, tô com raiva do marido, tô muito irritada com meu filho, tô nervosa com meu filho. Não. Isso daí veio de dentro de você, já de outros fatos que foram acontecendo. E essa é a maior dificuldade das mães. Quando são outras pessoas que causam essa raiva, essa irritação nela, fatos vindos de fora, que não são de dentro da casa, que causam essa raiva, essa irritação, você releva. Você não fica irritada na hora, você engole, você fala, tá bom, engole seco, né? Tá bom, você não reage na hora, você vai segurando aquilo. Só que a hora que é com pessoas próximas a você, pessoas ali de dentro da sua casa, no seu ambiente natural, quando são pessoas assim, próximas, que você ama, você não segura, você não controla, você solta. Só que quando você solta, você já está no topo do degrau. Então, que sai algo desproporcional ao fato do que gerou aquela raiva, aquela irritação. Você já estava no topo do degrau, a hora que saiu a raiva, saiu a irritação. É algo totalmente desproporcional. E se a gente for trazer isso hoje aqui, para o lado do seu casamento, existe uma sequência que acontece no casamento que esse controle emocional te traz. Quando a gente começa a ter desentendimento, ter discordância dentro do casamento, a gente primeiro começa a criticar. E claro que não existe um mundo perfeito, pessoas perfeitas que façam tudo perfeito. Mas a gente sai da queixa e vai para
crítica, qual a diferença? A queixa, quando a gente se queixa, a gente fala sobre a atitude que a pessoa teve. Olha, eu fico cansada no final da noite porque você não consegue colaborar e lavar a louça para mim. Aí chega final da noite, eu tô bem cansada. A crítica, a gente fala do caráter da pessoa. Mas você é um folgado mesmo, nunca lava uma louça para mim. Eu tô falando a mesma coisa, de duas maneiras diferentes. Quando eu reclamo, você é um folgado mesmo, você nunca lava a louça para mim, eu tô criticando o caráter da pessoa, não tô criticando o fato, a atitude, não tô fazendo uma queixa, não tô me queixando. Poxa, eu fico tão cansada à noite e você nem para lavar a louça para mim. Eu não estou criticando a pessoa, eu estou falando sobre a atitude de um lavar-louça. Diferente de criticar o caráter da pessoa. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente entrar no ciclo do descontrole dentro do casamento. O segundo passo é quando a gente começa a agir com desdém. O desdém é quando a gente... Sabe aquele tô nem aí? Tô nem aí? É tipo isso. Quando você fala com a intenção de machucar, de ferir, a vingança mesmo, insulto, pode chegar ao xingamento, ridicularização, corrigir um ao outro. Sabe quando você fala, não tô com saco e respondo desse jeito mesmo? É o desdém. É um nível que já não tem mais a admiração que tinha antes. É aquelas respostas atravessadas, aquelas respostas grosseiras, que já não era mais como era antes, já não tem aquela admiração. E com certeza tem salvamento o casamento mesmo no desdém. Aí, passando do desdém, a gente vai para a atitude defensiva. Quando a gente chega num relacionamento de casal que existe atitude defensiva, a hora que você pede alguma ajuda, fala alguma coisa, o outro rebate do tipo, não é responsabilidade minha, ele se exime da responsabilidade. Eu não tenho culpa que o menino foi mal na escola, é você que passa o dia inteiro com ele, ao invés dele falar... Vamos sentar, vamos entender o que está acontecendo, vamos ajudar. Você está com dificuldade de ensinar matemática para ele, eu ensino. Vamos ver um professor particular. Em vez de tentar resolver, ele tira o dele da reta, ou você tira o seu da reta, a gente sai de cena e fica só na defensiva. Ou então, eu rebato essa crítica com outra crítica. Eu escuto a crítica que ele está me falando e rebato com outra crítica. Depende da situação. Mas tudo isso é na defensiva. A gente não está se unindo para resolver o problema. Aí, a última etapa, que é a etapa que vem antes aí do rompimento, é a etapa do silêncio externo. Por dentro, a pessoa está falando com ela mesma. Não sei se você é assim ou conhece alguém assim. Por dentro, a pessoa está falando com ela mesma. Só que para fora, ela prefere não falar. Ela não trata o problema. Ela se cala, ela se fecha, ela não cuida daquele problema. Não vou falar nada mesmo, não vai fazer nada, não vai mudar, é o jeito dele, não vou falar mais nada. Quer saber? Nem fala mais nada. Esse é o final, já é o silêncio. Olha só, gente, é pior ficar calado do que você reclamar, do que você questionar, você desdenhar. Quando a gente está calado, a gente está perto de desistir, a gente já não está mais falando, a gente está perto de desistir. A gente não consegue ver uma solução, então a gente se cala. Então o silêncio, ele é pior do que a reclamação. Quando chega nesse ponto, nem vou falar nada para o meu marido porque ele não vai fazer nada, é a pior situação, você já está desistindo, não adianta nem eu falar que ele não vai fazer, você já está desistindo da situação, já está desistindo dele nessa situação, ou já está desistindo do próprio casamento mesmo. Por isso que quando a gente fala de controle emocional, se você interrompe esse ciclo logo lá no começo, quando você está na fase da queixa ou da crítica, ele não vai entrando, porque o desdém envolve raiva, envolve nervoso, envolve vingança. A atitude defensiva envolve você rebater, envolve não tô nem aí, envolve criticar, e criticar com raiva, com nervoso. E o silêncio, então, é a raiva e nervoso interno, né? Acho que é o pior, porque machuca você por dentro também, né? Tem mãe que fala para ele, eu não falo mais nada, porque ele não me apoia, não me ajuda. Eu já estou desistindo. Eu já não falo mais nada. Funciona assim. Só que o problema é que essa raiva passa, esse nervoso passa. Quando você dorme, ele passa. E aí, no dia seguinte, você acorda, legalzona. Você acorda de bem com a vida, você acorda numa boa.
E aí você esquece o que passou, você não lembra o que passou, só que vai mais um dia subindo escadinha da raiva, vai subindo, subindo, acumulando, para chegar no final do dia e gritar e botar tudo isso para fora. Então, o maior problema da gente não conseguir lidar com esse controle emocional, principalmente dentro de casa, fora de casa é mais fácil. Fora de casa tem as outras pessoas. Fora de casa você tem que se controlar. Você entende que você tem que se controlar para não passar vergonha. Só que dentro de casa, tudo que você se controlou na rua, você está carregando. Na rua, eu quero dizer, na empresa, no mercado, na loja, onde você estava. Você traz carregado isso dentro de você, você já está no topo da escada da raiva. E a hora que você está dentro da sua casa, que você se vê ali liberta, à vontade para falar, à vontade para soltar, o seu descontrole emocional chega nas alturas, aí sim você fala, você solta, você não tem filtro, não tem papas na língua, e aí você fala, poxa, Aline, eu não consigo me controlar, eu não tenho controle emocional. Também, você foi se controlando o dia inteiro, engolindo aquilo o dia inteiro, lidando com aquilo o dia inteiro, sem dissipar essa energia, sem colocar isso para fora, sem transcender isso daí para outro lugar, você guarda isso para você, aí chega em casa e desconta nas pessoas que você mais ama. É assim ou não é assim? Ah, Eline, lá na empresa eu consigo ficar bem, consigo ficar de boa, mas em casa, é tão difícil. Me fala, é assim ou não é assim? Por que em casa a gente solta os cachorros? Por que em casa a gente libera? Pois é. E enquanto você não procurar uma solução, não procurar mudar, não procurar ter outra atitude, não procurar respirar, não procurar a dica que eu dei logo no começo, olhar a situação com outro olho, não com o olho da raiva, mas com o olho de... Talvez tenha sido outro motivo que a pessoa fez isso. Ah, Eline, e quando eu chamo meu filho, ele não me escuta, finge que não me escuta. Você acha que ele não quer falar com você? Ou será que ele passou o dia inteiro longe e tudo que ele mais quer é um carinho, é um colo, é um afago na cabeça, é um abraço gostoso, ao invés de ordem e ordem em cima de ordem? Eu não sei como você tem usado o seu tempo com seu filho, com seu marido, com você mesma, mas... A hora que a gente está no momento que a gente só quer carinho, acolhimento e vem alguém dando ordem, com certeza a gente não quer cumprir, com certeza a gente vai deixar de lado essa ordem. E isso não é só para o filho, não. Isso serve para o seu marido, serve para a sua equipe, serve para todas as outras pessoas. Você estar ligada, você estar atenta, estar presente a eles, é algo que muda totalmente o jogo, é algo que vira isso de ponta cabeça. Aí você consegue olhar e falar, ah, beleza, tá aqui a situação, entendi a situação. Agora sim, eu tô chegando pro meu filho um dia inteiro trabalhando e chego dando ordem, pedindo, falando para fazer, ao invés de eu ir lá, dar um afago, um chamego, curtir um pouquinho, vamos juntinho fazer isso, ó, agora a mamãe vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ao invés de dar só ordem. A gente está olhando um lado só está olhando o lado da raiva. E o lado do outro? O lado de quem não está te escutando, mas porque quer sua atenção, não quer só receber ordem. Você já parou para pensar nisso daí? É essa a frase que eu quero que você fique. A raiva se alimenta da raiva. Uma raiva que você tá, você vai buscar mais motivos, mais argumentos para alimentar aquela raiva, ao invés de você olhar por outro lado e sair desse ciclo de descontrole emocional, descontrole de que vai ficando a sua vida conforme você vai deixando de lado o seu controle emocional. E isso, falei bem no começo, afeta todos os outros lados da sua vida. Não é só a sua vida de mãe, não. Sua vida de mulher, sua vida de esposa, profissional, sua vida de filha, familiar, sua autoestima mesmo. Tem gente que escreve para mim, Eline, não acredito mais em mim. Não acredito que eu consiga mudar. Gente, por mais nervosas, irritadas que são as pessoas, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que é assim. Tem uma pessoa muito próxima a mim que ela é assim. Não mora na minha casa, mas é muito próxima. Então, mesmo essa pessoa, sim, consegue se controlar sim. Quando precisa, consegue se controlar. O lance é que a gente vai deixando a Deus dará, vai deixando de lado e não faz nada para mexer com isso. Quanto mais jovem a gente é, mais aceitável é isso. Por quê? Porque você ainda não viveu muito, você não experimentou muita coisa, você não levou muita patada da vida.
Então, você ainda está aprendendo a lidar com esse controle emocional. Depois dos 30, 35 anos, você já precisa saber lidar com esse controle emocional. O ideal é que a gente aprendesse isso na infância, né? Mas nossos pais não ensinam. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Não sei se você está ensinando ou não, mas é um ponto extremamente importante para a gente ensinar para eles.